meu nome é Eliseu Pessoa de Andrade. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, topógrafo de profissão. Há mais de 30 anos, 35 anos ou mais, já não passou dos 40, eu faço serviço de topografia. Desde os tempos daquele equipamento antigo, aquela coisa toda, eu peguei tudo aquilo ali, todo o cálculo manual. Depois a gente foi se modernizando e hoje eu estou aqui. Essa ideia de conversar aqui no Centro de Artesanato, nessa belíssima ambientação, conversar com meu amigo de longa data, Irandi. O assunto aparentemente não tem muito uma coisa com a outra. É topografia e turismo, topografia e meio ambiente. O Irandi também é ligado ao meio ambiente. É uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentação, porque por si só ele já é apresentação. Irandir Laurentino, eu sou agente receptivo, né? Tenho uma agência de turismo aqui em Bezerros. Já fui diretor do meio ambiente do município por 2 mandatos em 2 governos, onde eu e o Eliseu fizemos alguns trabalhos juntos em prol do município. E foi aí onde nós nos conhecemos. A gente tem 22 anos de amizade e de trocas de... Eu estava falando agora que é encontros de geração. A geração do seu Eliseu e a minha geração. E é interessante esse bate-papo. A gente já teve um primeiro encontro e agora um segundo encontro, falando do amor que a gente tem pelo nosso município e o que a nossa profissão faz, né? Por exemplo, eu vou perguntar ao senhor Eliseu, o que é a topografia, o que é ser topógrafo? E, rapaz, é uma pergunta bastante complicada de responder. Topógrafo, ser topógrafo, é uma mistura de um monte de coisas. Primeiramente, o amor pela arte. Topografia é uma arte também. Hoje eu vejo que a topografia não é mais arte, que é tudo feito no computador, aquilo ali não tem. Mas no tempo que era na bancada, a gente usava cair, a gente mostrava que tinha arte, que sabia fazer. Tem que ter conhecimento técnico muito robusto e levar a vida na esportiva. Porque quando a gente está no campo, se topa com tudo que vier, a gente tem que se topar. Atender bem o cliente, que é a nossa razão última de ser, é atender o cliente, mostrar ao cliente um trabalho excelente. E ser topógrafo é isso. É um caso de amor. É? Depois que você começa, topografia é feminino, né? É. Topografia. Então, até por ser topografia ser feminino, é um caso de amor à primeira vista. E no meu caso... Você é turismólogo. Agora Isso. me diga o que é ser turismólogo. Olha, turismólogo. O turismólogo, ele é interessante, porque estudar turismo. As pessoas pensam que é diretamente viajar, passear, né? Mas a função do turismólogo é muito importante, porque ele começa a ver a cadeia do turismo funcionar. É onde ele vê que ele pode atingir todas as profissões através do turismólogo. Porque ele pode entrar na gastronomia, na hotelaria, no transporte, né? Então, transporte, alimentação e hospedagem é o campo que o turismólogo pode atuar em todos os momentos, até também no poder público também, como turismólogo no espaço de turismo, né? Para levantar a cidade como potencial turístico. Então, assim, o turismólogo, quando ele tem um olhar para as profissões que podem distribuir renda, essa é a verdade, porque o turismólogo ele começa a captar que a gastronomia tem a ver com a hotelaria e com transporte, né? Porque os ônibus têm que chegar com o turista tem que comer, o turista tem que se hospedar, e ele junta essa cadeia para que as coisas aconteçam, né? E eu acho que essa profissão do turismólogo, ele consegue fazer
aliás, o turismo em si, fazer uma distribuição de renda bem definida, sem poderes, sabe, seu Eliseu? Sem ter chefia. Porque quem resolve a distribuição de renda do turismo é o turista. Aí ele chega, ele come um cachorro quente, como ele também fica hospedado no hotel 5 estrelas, né? E ele define para onde distribui a renda. Então, assim, uma cidade que tem tendência para o turismo e o turismólogo tendo essa visão, ele consegue captar aonde a cidade tem um potencial para distribuir renda para a população. Isso assim eu acho isso, eu gosto muito, eu também amo o que faço, né? Sou proprietário de restaurante, que eu tenho um ponto na Serra Negra. Trabalho com turismo também, com Jeep Tour na Serra Negra. O nosso forte é o turismo pedagógico, né? A gente, Serra Negra, já entrando aqui no nosso potencial, ela é um brejo de altitude em transição, né? Então a gente está entrando no meio ambiente, a gente está de 810 a 1.004 metros de altitude, né? Então, tão próximo de Recife, né, a 120 quilômetros de Recife, a Serra Negra, você tem um clima a menos, né, que chega hoje a registrar 9 graus. Então, a tendência é de que você está em Recife com a temperatura de 30 a 35 graus e chegar na Serra Negra está 18, 20, né, no mesmo período de tempo. Então, o turismo de Serra Negra é por causa do clima, né? E do potencial que tem a Serra Negra. E o senhor deve ter feito alguma topografia ali em Serra Negra. Ver ali em termos de até vegetação, né? Orquídeas, bromélias. E aí o senhor visitando, fazendo topografia, o senhor vê a diferença do agreste pernambucano, né? Do que é o agreste e do que é um brejo de altitude em transição. Você aí, né? Por exemplo, eu fiz trabalho na Serra Negra, inclusive na Mata da Vertente, que é um caso à parte. A Mata da Vertente, ela são 100 e poucos hectares, eu me lembro assim de cabeça, agora eu conheço 30 hectares aproximadamente. Levantou aquilo ali, precisa se resolver aquele problema da Serra Negra, criar da Mata da Vertente, criar efetivamente um polo para estudos, essas coisas. Ali precisa ser feito. E na topografia, realmente a gente vê muita coisa. Essa questão do meio ambiente. A gente se toca que ali na Serra Negra, algumas ocupações que a gente sabe são danosas para a serra, mas aquela serra eu conheço ela, como diz a história de Cabarão. Tá certo. Um grande homem, um grande bezerrice. E outras coisas que devem ser até restauradas. A casa do bicho do não, a casa do tem lá do outro lado da linha. Sim, a gente pronto, essa casa, na verdade, Hospital, o hospital, né? Era hospital do bicho. dos reconstrução né, a construção da galeria, né, tipo uma associação de amigos, né, para fazer ali um shopping. E aí o Dr. Lucas pegou um pedaço da construção, botou numa caçamba, levou lá para cima, fez tipo um anfiteatro. Por quê? Porque abriu uma licitação para reformar um anfiteatro. E ele era o único recurso que ele tinha que adquirir, era com a reforma e não com a construção. Então ele registrou, fez um projeto, levou esses pedaços do tijolo a dobre do açougue para lá, fez um registro, fez um projeto e ganhou, na época, acho que R$100.000 e construiu o nosso anfiteatro. Hoje o anfiteatro, não só o anfiteatro, como o próprio Centro de Artesanato de Pernambuco, muitos projetos do Dr. Lucas estão vivos até hoje, visando o turismo. Dr. Lucas, eu estava diretor do meio ambiente do município, inclusive, paralelamente também tinha aquele projeto Janelas para o Rio, né? Sim. Que foi o senhor lembra que eu encabecei aquele junto, que a gente na época o Janelas para o Rio estava
a nossa cidade estava no calque. Aí o projeto não andava e graças a Deus agora já voltou. Então, paralelamente às Janelas para o Rio, eu também estava com o projeto da Mata das Vertentes. Mata das Vertentes, hoje, 130 hectares pertencente ao município, 129, né? Vamos ser mais exato. Eu não tenho assim de cabeça, não, mas eu tenho a mata. Eu tenho. Inclusive eu mandei para você. Foi um trabalho. Um trabalho que a gente fez lá com a montagem, a gente fez até no QGIS. Nossa empresa trabalha com QGIS. O QGIS é um programa, que eu vou falar um pouquinho dele aqui, fugindo um pouquinho do assunto, parênteses. O QGIS é um programa que a gente manipula bancos de dados. Ele não é um programa preciso, mas então com ele a gente faz mapas temáticos. Então, ali apareceu Mata das Vertentes, apareceu o seu terreno, apareceu todo aquilo ali, levantamentos que a gente fez ali no setor. Falando um pouquinho da Mata da Vertente, a grande importância da Mata da Vertente, que é muito engraçado, lá dentro ainda tem as ruínas do engenho antigo, né? Isso. Como era o nome do engenho antigo? Engenho Vertente. Era engenho Vertente. Vertentes quer dizer verter água. Minerador de água. É interessante, está lá dentro da mata. Tá. As ruínas, né? As ruínas. E o mais me impressiona naquele ecossistema é que lá você encontra plantas da zona da mata, da mata Atlântica, do Agreste e do Sertão. Que é um verdadeiro brejo de altitude em transição. Aí, e vem as mudanças, né? Que é de cactáceas. Se encontra tudo. Ali é algo belíssimo pra gente. Eu até falando até com aquele menino que vai ser o próximo. Um dos próximos. Aldemar. Sim, o professor Aldemar Prazeres. Aldemar ele quer ir lá para resgatar o engenho, achar o engenho. Eu disse, você pode ir, agora eu não vou. Eu não tenho mais fôlego para... O engenho fica na Mata das Vertentes. Vertente, como eu falei, verter águas, verte água. A água já foi analisada, é água mineral ali da Mata das Vertentes. Não, concordo. São 129 hectares. A gente também tem muito ipê amarelo, o pau d'arco, né, que é o famoso pau d'arco, o louro da mata, né, e a muguba. Eu quero contar uma história muito legal da muguba, senhor Eliseu. A muguba, ela não é uma árvore de lei. Você lembra quando o Brasil era colonizado, tinha as árvores de lei. Uma cidade de Portugal pegou fogo e na época da colonização, para reformar essa cidade, veio os portugueses e disseram: as árvores de lei não podem ser utilizadas pelos brasileiros porque a gente tem que exportar ela para Portugal. E aí a muguba, essa árvore que é de 8 a 10 pessoas para abraçar, ela é uma árvore que cupim-rói e ela não ficou catalogada como árvore de lei. Então ela sobreexiste hoje na nossa natureza porque ela não foi escolhida para colonização. E aí é interessante que no meu trabalho de turismo eu tenho um projeto chamado TEAL, Treinamento Empresarial ao Ar Livre, sabe? E nesse projeto a gente faz uma comparação, uma dinâmica de grupo em volta dessa muguba, onde a gente abraça ela, dá um minuto de silêncio e a gente diz: olha, é o seguinte, às vezes na vida da gente, a gente é cupim que rói e a gente é taxado, é rotulado, né? E a gente para no tempo. Mas a árvore, ela não teve preocupação de ser rotulada porque pega cupim ou não. Hoje, a muguba, ela tem de 18 a 25 metros de altura e ela é habitada de orquídeas, bromélias e dá vida, né, a uma mata. As de lei, hoje, virou madeira, virou cadeira, virou, né, mesa. Então, porta. Então, às vezes, na vida da gente, a gente para porque alguém nos rotulou ou falou alguma coisa da gente. E a gente tem muito mais para dar do que a gente imagina. Então, vamos ser uma muguba em nossas vidas, né? Exatamente. E falando disso, desse incêndio que houve, terremoto. Lisboa foi destruída. Nessa época, foi um terremoto. Nessa época, terremoto. Depois veio o maremoto. Depois veio o terremoto.
lá em cima, como ele deu no mar. Aí, como era a época de Semana Santa, tinha muita vela acesa. Um terremoto, aí houve um incêndio. Destruiu Lisboa. Aí quando acabou de contrapartida, veio a tsunami. Aí acabou com a festa, né? Quem levantou Lisboa foi o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Mas aí é outra história. É outra história, né? Então, conhecido com o que eu falei pro senhor, né? E a mububa sendo uma árvore e aí, que faz parte dessa história. Tudo no Império Português passou a fazer, girar em torno da reconstrução de Lisboa. Aí sangraram tudo, não sabe? Reconstruíram Lisboa, ficou belíssimo, mas foi dessa forma, à custa de muito sofrimento aqui do Brasil. E aí você sabe por que o nome Brasil? Pau-Brasil, né? Não. Você, o que é que você é? Você é brasileiro, né? É. Por quê? Não podia ser brasiliense. Né? Brasiliense é quem nasce brasileiro. Por quê? Brasileiro. Não sei. Quem trabalha com ferro? Ferreiro. Quem trabalha com madeira? Marceneiro. Quem trabalha e explora pau-brasil, o que é? Brasileiro. Aí o nome, os brasileiros. Muito bem. Então a Mata das Vertentes tem aí a mububa, né, o louro da mata, como eu falei, o ipê amarelo, agora ficou lindo, né? Ficou lindo aqui para você ter ideia, seu Eliseu, nós estamos aqui em Bizeus a 500 metros de altitude e Serra Negra chega a 1.004 metros. E a gente vê de Bizeus para cima, né? Por isso o nome Serra Negra, serra, lugar alto, e o escuro, porque a gente vê uma vegetação escura, mais densa, mais verde. E aí, quando o ipê floresce, daqui de Bizeus a gente vê aquela barenidão, né, de longe, várias árvores ali na Mata das Vertentes. Né? Então a Mata das Vertentes é um sinônimo de pulmão de Bizeus, né? Onde a gente tem o dever, né, e a obrigação de preservar. Tem o dever. Tem o dever. Eu, inclusive isso eu cobro. Eu vou fazer alguma coisa por aquilo ali. Mas já teve a ocasião da Universidade Federal, fazer um convênio com a prefeitura na época. A contrapartida da prefeitura de Bizeus seria construção de alojamentos. E na época, eu não vou falar o nome, nosso iluminado prefeito da época, não estou falando o nome, não é crítica, mas não estou falando o nome, disse que a prefeitura não podia fazer, não tinha dinheiro para isso. Quanto custa fazer um alojamento bem simples de cimento? Puxar energia, botar lá, fazer um pequeno laboratório. Pois é, convênio. É interessante esse convênio. A UFPE hoje está catalogando lá a Serra Negra. Ontem eu recebi um professor da UFPE e ele com os alunos, eles estão botando os anéis nas árvores, estão trabalhando não só a Mata das Vertentes, como o Parque Ecológico. E eles estão também trabalhando em fora, então no Caruaru, Serra dos Cavalos, estão fazendo esse trabalho na região. E tem a Serra Negra, a Mata das Vertentes, como um produto histórico de estudo, né? Por causa disso. Mata das Vertentes. Tudo ali, se não fosse o prefeito que eu falei, o nome dele é Lucas, aquela mata tinha se perdido já faz tempo. Ele foi quem comprou, né? Isso. Ele foi quem comprou. Então a gente tem que ver todas essas coisas. Infelizmente, em alguns está acima de 400 metros. E aqui, tem uma insolação no Nordeste, é muito forte. Aí tinha que se plantar ele sombreado. Então, uma das plantas ideais ao sombreamento do café, que é o ingá, eu não gostava muito, não gostava muito do caju. Porque além dele sombrear o café, ele produzia castanha. Quer dizer, dava duas agriculturas, né? Dava duas. Produção de dois. Exatamente. Então, é
eu não sei o número, o valor exato da altitude mínima para o café ficar gostoso. Não é que se você pegar um pé de café e plantar ele no Recife, ele vai dar. Agora que o café não fica bom. Fica um café duro. Então, aqui em cima, o café da gente era excelente. Hoje, tinha um café tipo exportação, como era que funcionava? A secagem desse café era diferente. Era diferente. Porque pegava a cereja vermelha e lavava ela não ia para o sol diretamente. Tirava a cereja vermelha no tanque, né? Exatamente. E secava ela em peneiras para ela não ter contato com o sol. Então era o café ela não fermentava. Não fermentava. Ela era o tipo de café que não fermentava. Era o café exportação. Café, olha esse café. De primeira qualidade. Eu tomei dele lá em Garanhuns, uma vez que fui lá até acompanhando o Ricardo Fiuza, um funcionário dele, ele foi lá. E lá eu tomei desse café, logo quando eles estavam no começo, que eles estavam resgatando isso. Um café muito bom. Excelente, né? Excelente. Um café daquele, só quem é rico para tomar. Inclusive, eu acompanhei muito também da torreficação de café, né? A torreficação de uma forma artesanal, eu acho que é uma indígena, parece, a receita, ou africana, eu acho que é mais africana, né? Que é africano. Que é o seguinte, o café torrado com açúcar, quer dizer, 1 por 1 quilo de café e 1 quilo de açúcar, bota para torrar no caco, aí quando já está torradinho, joga o açúcar e vira... pisa no pilão. Depois que vira uma cocada preta, né? Você pisa aí no depois pilão. pisa no pilão e vira um pó de café artesanal. Tem um pilão daquele. Tem um pilão? Tem um pilão daquele. Então, o que é que acontece? Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa receita de torra de café com açúcar. Eu prefiro o café torrado sem açúcar, ele puro. Sim. E essa história da coleta, da cata do café... Isso é o segredo, né? É o segredo está na cata. Porque tem várias variedades de café. Tem. Tem o vermelho, tem o amarelo, né? Que é o amarelo e vermelho. Agora, só que isso não muda o sabor. Porque o que acontece? É na cata do café, na cereja, ou mais amarelado, ou mais vermelho, no ponto certo, que a gente chama... Não deixar fermentar. A cata do café, e não deixar fermentar. Não deixar fermentar. Então, por isso que o café, quando eles traziam do campo, já lavavam? Eles já moíam ele molhado. Para tirar a casca. Para tirar a polpa do café e colocar o café... Para secar na peneira, né? Secar artificialmente, às vezes, para poder ele não dar tempo de fermentar. Coisas que precisam ser resgatadas do esquecimento. Era um engenho aguardenteiro, um engenho que a gente chama de engenho besteiro. Você sabe o que é engenho besteiro? Engenho besteiro era um engenho que era, em vez de ser puxado a água, era puxado a cavalo. Isso. Ficava uma roda assim rodando e o cavalo rodando e puxando a moenda do engenho. Tinha um alambique, se não me falha a memória, ele fazia um pouco de rapadura também. Vale salientar, senhor Eliseu, que a nossa estação da linha de trem, construída pelos ingleses, e a nossa rua ali da estação, ela tinha vários galpões junto à estação, justamente para armazenar a castanha, a rapadura, o mel de engenho, porque era onde o trem fazia... Ali, Pernambuco tinha várias atividades muito importantes. Você sabia que Pernambuco já foi exportador de café? Exportador de café. Exportador forte de café arábica, que é a melhor qualidade de café do mundo. Café arábica, para quem gosta de café, meu amigo, esse tema a gente não encontra em Garanhuns, café arábica. O nosso café de Serra Negra é arábica. Arábica. O café de Serra Negra, ele foi um café de sombreamento. Exato, eu ia falar disso agora mesmo. Que é o café que foi introduzido a jaqueira, o ingá, o cajueiro, a pitomba. São frutas que não é da nossa região, que foi introduzida
para fazer o sombreamento do café. Agora, a jaqueira não servia como sombreamento Foi. do café. Ela Era virou muito invasora. fechada. Aí virou invasora. O café, agora quem é o agrônomo que está falando? É o agrônomo que está falando agora. O café, Coffea arábica, que era a espécie, a espécie que a gente plantava aqui, tinha, parece que, se não falha a memória, o café só pode ser plantado no arábica. Aí tem uma entrevista com ele que ele tem muito o que falar. Conhece bem da história do Seu Eliseu, é uma honra, né, lhe ter como amigo, né, e eu estava falando no começo, um encontro de duas gerações. O senhor conhece a nossa história, que vem até do Major Manuel Laurentino, né, até os dias de hoje, onde a nossa família ali em Serra Negra tem tradição, né, Caverna do Deda, que é do meu avô, Mata das Vertentes, Serra Nova, Serra Velha, toda a Serra Negra tem história dos Laurentino, né, onde E a gente... tua família, que isso seja um elogio. É um reprodutores, viu? Nós somos, Não temos é bastante produtor. descendentes, né? Porque tem uma família que era menor, tinha 18 filhos. Pois é, então a gente povoou Bezerros, né? É povo bezerro mesmo. A gente, junto É isso aí, meu com a amigo. família Bezerra, né? Que é onde surgiu a fazenda de gado. É isso aí, seu Eliseu. Muito obrigado. Aquele abraço. Infelizmente, a menina ali já falou. Para Ela falar olhou muito para comigo. mim, já piscou o olho para mim. Que o nosso tempo é encerrado. Tá certo. Isso é a segunda entrevista, vamos ter uma terceira se Deus quiser. Mas acontece o seguinte, que eu não falei com você 1/10 do que eu gostaria de falar. Você acredita, Ana Paula? Não falei 1/10 do que eu gostaria de falar com esse homem.